Mas enganá-lo quanto a isso não é fácil, mesmo que antes da batalha você fosse capaz de disfarçar suas intenções e enganá-lo para que desistisse de concentrar suas forças no ponto A, assim que ele visse seu exército dirigindo-se para lá, correria para defendê-lo. A única resposta era fazer seu exército avançar para o ponto B, ou melhor, enviar parte de seu exército naquela direção mantendo ao mesmo tempo tropas de reserva para seu verdadeiro objetivo. O inimigo agora teria de mover uma parte ou todo o seu exército para defender o ponto B. Faça o mesmo com pontos C e D e o inimigo terá de se dispersar por todo o mapa. O segredo desta tática é que, em vez de contar com palavras, boatos ou informações plantadas, o exército realmente se movimenta. Ele faz uma ação concreta. As forças inimigas não podem se permitir o luxo de adivinhar se está em jogo um blefe. Se ele adivinharem errado, as consequências são desastrosas. Eles têm de se movimentar para cobrir o ponto B, independente de tudo. Em qualquer caso, é quase impossível duvidar da realidade de movimentos verdadeiros de tropa, com todo o tempo e energia que eles implicam. Portanto, o ataque isca mantém o inimigo disperso e ignorando suas intenções, o maior sonho de qualquer general. O ataque isca é também uma estratégia crítica na vida diária, quando você precisa reter o poder para ocultar suas intenções. Para impedir as pessoas de defenderem os pontos que você quer atacar, você deve seguir o modelo militar e fazer gestos reais em direção a uma meta que não o interesse. Você deve investir tempo e energia para atacar esse ponto, em vez de simplesmente tentar sinalizar a intenção com palavras. Ações têm tanto peso e parecem tão reais que as pessoas naturalmente vão supor que esse é seu verdadeiro objetivo. A atenção delas é distraída de seu verdadeiro alvo, as defesas delas se dispersam e enfraquecem. Camuflagem, a habilidade para se misturar ao ambiente é uma das formas mais aterrorizantes de fraude militar. Em tempos modernos os asiáticos se mostraram particularmente peritos nesta arte. Nas batalhas de Guadalcanal e Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos ficaram estarrecidos com a habilidade de seus inimigos japoneses em se mesclarem com os variados terrenos do cenário no Pacífico. Costurando grama, folhas, galhos e folhagem a seus uniformes e capacetes, os japoneses se fundiam com a floresta, mas a floresta avançava pouco a pouco, sem ninguém perceber até ser tarde demais. Nem podiam os americanos localizar com precisão as armas japonesas, pois seus canoas estavam ocultos por rachaduras naturais nas pedras ou escondidos sob disfarces removíveis de camuflagem. Os norte-vietnamitas eram igualmente brilhantes com as camuflagens, reforçando as técnicas com o uso de túneis e câmeras subterrâneas que permitiam que homens armados saltassem aparentemente do nada. Pior, em um tipo diferente de camuflagem, eles podiam se misturar com a população civil. Impedir que seus inimigos o vejam até ser tarde demais é um modo devastador de controlar a percepção deles. A estratégia de camuflagem pode ser aplicada à vida diária de dois modos. Primeiro, é sempre bom ser capaz de se fundir na paisagem social, evitar chamar atenção para si mesmo a não ser que você escolha fazer isso. Quando você fala e age como todo mundo, imitando seus sistemas de crenças, quando você se mistura na multidão, você torna impossível para as pessoas verem qualquer coisa especial em seu comportamento. Aparência é o que conta. Vista-se e fale como um homem de negócios e você é um homem de negócios, isso lhe dá um grande espaço para se movimentar e tramar sem ser notado. Como um louva a Deus em uma folha, você não se distingue de seu contexto, uma excelente defesa em épocas de fraqueza.
Segundo, se você está preparando algum tipo de ataque e começa misturando-se ao ambiente, não mostrando nenhum sinal de atividade, seu ataque parecerá vir do nada, duplicando seu poder. O modelo hipnótico, segundo Maquiavel, os seres humanos tendem naturalmente a pensar em termos de padrões. Eles gostam de ver as coisas conformando-se com suas expectativas ao se encaixarem em um modelo ou esquema, pois esquemas, não importa qual seja seu verdadeiro conteúdo, nos confortam ao sugerirem que o caos da vida é previsível. Este hábito mental oferece excelente terreno para fraudes, usando uma estratégia que Maquiavel chama de aclimatação, criando deliberadamente algum padrão que faz seus inimigos acreditarem que sua próxima ação será fiel à forma. Depois de deixá-las tranquilas, você agora tem espaço para trabalhar contra as expectativas delas, romper com o padrão e apanhá-las de surpresa. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, os israelenses sujeitaram seus inimigos árabes a uma devastadora derrota relâmpago. Ao fazer isso, eles confirmaram todas as suas crenças militares pré-existentes: os árabes eram indisciplinados, suas armas, antiquadas e suas estratégias, rançosas. 6 anos depois, o presidente egípcio Anwar Sadat explorou estes preconceitos, sinalizando que seu exército estava desbaratado e ainda humilhado com a derrota em 1967 que ele estava discutindo com seus patronos soviéticos. Quando o Egito e a Síria atacaram Israel no Yom Kippur, em 1973, os israelenses foram apanhados quase totalmente de surpresa. Sadat os havia enganado, induzindo-os a baixar a guarda. Esta tática pode se estender indefinidamente. Quando as pessoas sentirem que você as enganou, vão esperar que você as engane de novo, mas em geral pensam que você vai tentar algo diferente da próxima vez. Ninguém, dirão para si mesmos, é tão idiota de repetir o mesmo truque com a mesma pessoa. É agora, claro, o momento exato de repeti-lo, seguindo o princípio de sempre trabalhar contra as expectativas de seu inimigo. Lembre-se do exemplo do conto de Edgar Allan Poe, A Carta Furtada: esconda algo no lugar mais óbvio, porque é ali que ninguém vai procurar. Informações plantadas: as pessoas tendem muito mais a acreditar no que veem com seus próprios olhos do que em algo que lhe dizem. Elas tendem muito mais a acreditar em algo que descobrem do que naquilo que lhe impingem. Se você plantar as informações falsas que deseja que elas tenham com terceiros, em território neutro ao recolherem as pistas, elas terão a impressão de que foram elas que descobriram a verdade. Quanto mais você as fizer cavar para encontrar as informações que querem, mais profundamente elas se iludirão. Durante a Primeira Guerra Mundial, além do infame empate no fronte ocidental, os alemães e os britânicos lutaram em uma batalha menos conhecida pelo controle do leste da África, onde ambos os lados tinham colônias. O homem encarregado do serviço secreto inglês na área era o coronel Richard Meinertzagen, e seu maior rival do lado alemão era um árabe educado. A tarefa de Meinertzagen incluía alimentar os alemães com informações falsas e ele se esforçava tentando enganar este árabe, mas nada parecia funcionar. Os dois homens eram iguais no jogo. Finalmente Meinertzagen enviou uma carta a seu adversário. Nela, ele agradecia ao árabe por seus serviços como agente duplo e pelas valiosas informações que havia fornecido aos britânicos. E anexava uma grande quantia em dinheiro, confiando a entrega da carta a seu agente mais incompetente. Com certeza, os alemães capturaram este agente no meio do caminho e descobriram a carta. O agente, sob tortura, lhe garantiu que sua missão era autêntica porque ele acreditava que era. Meinertzagen o mantivera fora do circuito interno. O agente não estava agindo,
portanto podia-se acreditar no que ele dizia. Os alemães tranquilamente o executarão. Não importa se você é um bom mentiroso, quando se mente é difícil ser totalmente natural. A tendência é se esforçar tanto para parecer natural e sincero que isso fica evidente e pode ser entendido. Por isso funciona tão bem espalhar sua farsa entre pessoas que você acha que ignoram a verdade e pessoas que acreditam na mentira. Quando trabalhar com agentes duplos deste tipo, é sempre bom alimentá-los inicialmente com algumas informações verdadeiras. Isto estabelecerá a credibilidade das informações secretas que eles passam adiante. Depois, eles serão os canais perfeitos para suas mentiras. Sombras dentro de sombras, manobras enganosas são como sombras lançadas deliberadamente, o inimigo ri de elas como se fossem sólidas e reais, o que por si mesmo é um erro. Em um mundo sofisticado, competitivo, entretanto, ambos os lados conhecem o jogo, e o inimigo alerta não tentará agarrar necessariamente a sombra que você lançou. Portanto, você precisa subir o nível da arte da ilusão, lançando sombras dentro de sombras, tornando impossível para seus inimigos distinguir entre fato e ficção. Você torna tudo tão ambíguo e incerto, espalha tanta névoa que, mesmo que desconfiem que você esteja mentindo, isso não tem importância. A verdade não pode ser desvendada a partir das mentiras, e tudo que a desconfiança deles gera é tormento. Enquanto isso, esforçando-se para descobrir o que você vai fazer, eles desperdiçam tempo e recursos valiosos. Durante as batalhas no deserto da África do Norte, na Segunda Guerra Mundial, o tenente inglês Dudley Clark dirigiu uma campanha para enganar os alemães. Uma de suas táticas era usar peças de cenário e imitações de tanques e artilharia para que fosse impossível para os alemães calcular o tamanho e a localização do exército inglês. Vistos lá do alto pelos aviões de reconhecimento, estas armas de imitação fotografariam como a coisa real. Uma dessas peças que funcionou muito bem foi um avião de mentira feito de madeira. Clark semeou campos de aterrissagem fictícios repletos com fileiras destes aviões pela paisagem. Em um determinado momento, um oficial preocupado lhe disse que o serviço secreto tinha sido interceptado, revelando que os alemães haviam encontrado um jeito de distinguir aviões reais dos falsos. Eles simplesmente procuravam as escoras de madeira que sustentavam as asas dos aviões de mentira. Fotos ampliadas podiam revelar isto. Agora eles não podiam mais usar os simulacros, disse o oficial. Mas Clark, um dos maiores gênios da farsa moderna, teve uma ideia melhor. Decidiu colocar escoras sob as asas dos aviões de verdade assim como dos falsos. Com o embuste original os alemães ficavam confusos, mas podiam acabar descobrindo a verdade. Agora, entretanto, Clark levou a aposta para um nível mais alto. O inimigo não poderia distinguir o verdadeiro do falso, o que era ainda mais desconcertante. Se você está tentando enganar seus inimigos, com frequência é melhor inventar algo ambíguo e difícil de entender, em oposição a um engodo sem rodeios. Esse engodo pode ser revelado e os inimigos podem se aproveitar de sua descoberta, especialmente se você pensar que eles ainda estão enganados e agir de acordo com essa crença. Você é o único duplamente enganado. Mas ao criar algo que seja simplesmente ambíguo, ao tornar tudo embaçado, não há farsa a ser revelada. Eles estão simplesmente perdidos em uma névoa de incerteza, onde verdade e falsidade, bom e mal, tudo se funde em uma coisa só e é impossível se orientar bem. Imagem.